A graça e a paz, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. Vamos meditar aqui na palavra do Senhor, que está aqui em Mateus 24:36, que diz assim a palavra do Senhor: Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Meus amados irmãos, esse versículo aqui de Mateus 24:36, né? Que o Senhor disse aos discípulos, que diz assim, que porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Ora, meus amados irmãos, Jesus ele é Deus, né? É claro que o Filho, Jesus é Deus. O Filho é o mesmo Pai, né? Então Jesus ele sabe quando vai acontecer o arrebatamento. Jesus ele estava nos querendo nos dizer aqui, nessa simbologia aqui, Jesus estava nos querendo dizer sobre o casamento judaico, né? Jesus ele vem buscar a sua igreja amada, a sua noiva, a modos de um casamento judaico, né? Então por isso que no casamento judaico é só o pai que sabe o dia do casamento, né? Só o pai que sabe o dia do casamento do noivo, né? O pai do noivo que sabe o dia do casamento. Então o Senhor Jesus, Senhor Jesus, ele é judeu, ele veio dos judeus. Então Jesus ele vem buscar a sua noiva a modos de um casamento judaico, né? Por isso que o Senhor diz aqui: porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Não é que Jesus não estava querendo dizer que ele não sabia, que Jesus ele sabe, porque ele é Deus, né? Ele estava querendo dizer que ele vinha buscar a noiva dele na simbologia de um casamento judaico, né? Então é isso que o Senhor Jesus estava querendo nos dizer aqui. Então, meus amados, ele tem muita diferença entre o harpazo e a parousia, né? O harpazo significa o arrebatamento, né? O harpazo, o que significa harpazo? É levar rápido, arrancar com força, né? E a parousia significa a segunda vinda, né? Como está lá em Lucas 21:27, que diz assim: então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Então, sim, aqui que representa a parousia, quer dizer, a segunda vinda em Jerusalém, né? Quando o Senhor descer e pisar com seu pé sobre o Monte das Oliveiras, né? Então aqui o Senhor estava falando aqui em Lucas 21:27 sobre a segunda vinda, né? Então aqui em Mateus 24:36 o Senhor estava falando do arrebatamento, né? Porém aquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Justamente que o Senhor estava falando aqui, que ele vem buscar a igreja dele no modo de um casamento judaico, né? Que o casamento judaico, o noivo fica no altar, né? O noivo está no altar, igual Jesus está nos céus. Aí o Espírito Santo leva a noiva até os ares, né? E o Senhor Jesus vem encontrar com a noiva dele nos ares, né? Então tipifica o casamento judaico, né? O casamento judaico. Então aí nesse versículo aqui 24:36 de Mateus tipifica o casamento judaico. O Senhor vem buscar a sua noiva no casamento judaico, né? Mais um versículo aqui sobre o arrebatamento, né? Que está lá em Apocalipse 3:10, que diz assim a palavra do Senhor: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Aqui o Senhor é muito claro, esse Apocalipse 3:10, mas tipifica o arrebatamento, que o Senhor ele vai retirar seu povo aqui antes da grande tribulação. Os que estão aguardando o arrebatamento, o Senhor vai resgatar eles, vai tirar no harpazo antes da grande tribulação, né? Mais um texto
E aqui mais um texto sobre a segunda vinda de Jesus, né? Porque nós temos que diferenciar arrebatamento e a segunda vinda. São em duas partes, né? Muitas pessoas, muitos pregadores falam que só existe os pós-tribulacionistas sempre falam que só tem uma vinda só, né? Que é a parousia, né? Mas não, aqui nós temos que entender, nós temos que estudar as escrituras para nós entender, né? Aqui mais um texto que relata sobre a parousia, que está lá em Apocalipse 1:7, que diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então veja bem, meus amados irmãos, esse Apocalipse 1:7 representa a parousia, né? A segunda vinda em Jerusalém, que aqui se diz, eis que vem e vem com as nuvens. O que quer dizer as nuvens? As nuvens que o Senhor vai retornar em Jerusalém na segunda vinda são com os que foram arrebatados. A nuvem aqui não está falando dessas nuvens normal, né? Atmosférica. Aqui Jesus está falando das nuvens de santos. São os que foram arrebatados, que vão retornar com o Senhor na segunda vinda, lá em Jerusalém, né? Então, a nuvem que o Senhor está relatando aqui não é nuvem dessas nuvens que tem na atmosfera, não. Jesus está falando aqui da nuvem de santos, os que foram arrebatados após 7 anos, vão retornar com o Senhor em Jerusalém, né? Quando o Senhor colocar o pé sobre o Monte das Oliveiras, né? Então, aqui continuando, que diz assim também: aos mesmos que transpassaram. O que transpassaram aqui representa, aqui fala do povo judeu, né? Que o povo judeu, eles crucificaram Jesus, eles não aceitaram Jesus. Quando Jesus veio, eles não aceitaram Jesus e crucificaram Jesus, né? Então, quando aquele povo judeu vê Jesus, vê com as mãos todas ultrapassadas, aqueles mesmos ultrapassados, eles vão chorar. Por isso que fala aqui, lamentarão e chorarão. Eles vão lamentar. O povo judeu ali que eles vão aceitar Jesus na segunda vinda. Então, a hora que ele descer no Monte das Oliveiras, que ele vê a mão de Jesus furada, eles vão lamentar, eles vão chorar, né? Ali eles vão aceitar Jesus, né? O povo judeu, que todavia eles ainda não aceitaram Jesus, eles não aceitaram. Jesus veio para eles, mas eles não aceitaram, né, meus amados irmãos? Então então a volta do Senhor é em duas partes, o arrebatamento e tem a segunda vinda. Após o momento que acontece a segunda vinda, a segunda vinda, você pode saber a data que ela vai acontecer. Após o arrebatamento, você conta 7 anos, o Senhor retornará com a sua igreja no Monte das Oliveiras, né? Então, a segunda vinda, você pode saber a data que ela vai acontecer. Agora, o arrebatamento, ninguém sabe a hora. Pode acontecer a qualquer momento, né? Então, aqui em 1 Tessalonicenses 4,17, é mais um versículo que fala sobre o arrebatamento, que diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens e encontraremos com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então, esse texto aqui de 1 Tessalonicenses 4,17 tipifica o arrebatamento, né? Então, nós cristãos, nós temos que estar preparados. Não há tempo nem que se preparar, né, meus amados irmãos? Nós temos que estar preparados para a volta do Senhor Jesus, né? É porque quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós temos o chamado de ser santo, né, meus amados irmãos? Então, meus amados, existem vários tipos de chamada, né? A chamada para a salvação, que está lá em Mateus 11:28, a chamada para ministério, que está lá em Marcos 3:13, né? E a chamada para ser santos, que ser santo, que está lá em Romanos 1:7, né? Todos nós, meus amados, todos nós somos chamados tanto para a salvação como para o ministério, né? E devemos, né, meus amados, devemos produzir o fruto da santificação, né? Que está lá em Romanos 6:22, né? Então, meus amados, Paulo, ele se dirigiu aos crentes de Roma, dizendo: todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 1:7, né, meus amados? Em 1 Coríntios 1:2, Paulo se dirige aos irmãos de Corinto, né, meus amados, dizendo: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, né,
com todos os que em todo lugar invoca o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e deles nosso, né? Que está lá em 1 Coríntios 1:2, né? E também em Efésios 1:4, Paulo descreve dizendo: também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, né? Em Efésios 1:4. Então são várias passagens bíblicas que nos relatam para que nós temos que andar uma vida de santidade. Então, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, a nossa vida ela tem que ser mudada. Nós não podemos viver como vivia antes, né, meus amados irmãos? Como está lá em Pedro, em 1 Pedro 16:17, o apóstolo nos aconselha dizendo: portanto, escrito está: sede santo, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem a acepção de pessoa, julga segundo as obras de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, meus amados, nós somos peregrinos aqui nessa terra. Nós somos peregrinos, nós estamos de passagem, como o apóstolo Paulo acabou de refutar aqui nesse versículo. Então nós temos que viver uma vida santa. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Nós somos peregrinos aqui nessa terra, né, meus amados irmãos? Então nós temos que aguardar a volta do Senhor Jesus, né? Apressando a volta do Senhor Jesus. O que é apressando? Nós vivemos em santidade, uma vida em santidade, em purificação, em consagração, aguardando a volta do Senhor Jesus, que a qualquer momento a trombeta vai soar, né? E só vai escutar o som da trombeta aqueles que tiver com a vida certa, uma vida correta diante dos olhos do Senhor Jesus, né, meus amados? Então eu deixo essa mensagem, meus amados, para vocês refletir e fiquem na paz do Senhor Jesus.